Para começarmos, poderia compartilhar um pouco sobre a sua trajetória profissional? O que levou a escolher esta área e quais foram os principais marcos em sua carreira? Bom, a minha trajetória profissional, ela começou antes mesmo de estudar Direito. Eu nasci numa família de juristas, então eram juízes, advogados, então a gente tinha uma convivência, né? E todos sentenciados ao direito. Brincadeira. Mas todo mundo precisa... Assim, a gente era bem influenciado, eu digo, filhos, meus primos e tal, então boa parte da minha família, ela realmente ela é engajada na área jurídica. Então, para mim, o trato com o direito era uma coisa bem natural, né? Tão natural que quando eu fui fazer vestibular, eu fiquei na dúvida se realmente eu queria fazer o direito ou se eu já estava acostumada com o direito, né? Porque era uma coisa diária. Fiz serviço social e aí com 2 anos e meio presenciei uma cena de conflitos de direitos. Aquilo me chocou muito e eu percebi como era importante o advogado, como era importante de fato, né, o jurista capacitado para poder defender os direitos daquelas pessoas. E aí isso me tocou. Então eu deixei a faculdade de serviço social e fui fazer a faculdade de Direito. Dessa vez uma opção real, convicta, consciente, fora das influências que eu achava que eu tinha e que por isso me conduziam àquele fim. Meus marcos e minhas referências, com certeza, foi minha família. Então eu tenho meus tios, né? Minha tia principalmente, ela me ajudou demais, ela me ensinou muito. Na época da faculdade eu trabalhei com ela era juíza, então eu acompanhava. Então, acompanhava as audiências, ela me explicou passo a passo, olha como é que a gente vai fazer uma sentença, qual é o sentido, como é que se analisa. Chegou um ponto que eu estava tão já familiarizada que quando eu pegava assim o processo, porque antigamente, fica registrado, o processo era físico, pegava lá aqueles processos todos que eu começava a ler, você conseguia ver claramente as lacunas que havia nas argumentações, né, jurídicas dos advogados, onde é que realmente saía, você encontrava ali o direito de alguém, claro, dentro da medida do que era possível ser apresentado, porque, querendo ou não, o juiz está realmente adstrito às provas e às alegações. Então isso para mim foi bem interessante, para mim foi instigante, né? Depois eu também tive a experiência com o meu pai, no caso meu pai era da AGU, e também todos eles, detalhe, todos eles queriam me ensinar, certo? Então eu era uma privilegiada, porque eu estagiava dentro de casa, amarrada à força de que eu não quisesse, brincadeira, mas porque eles tornavam aquilo uma coisa interessante. Então o direito para mim passou a ser algo que era comum, não só um hábito apenas, mas ele era instigante pela forma como ele me foi apresentado, né? Então assim, eu tive essas belezas, vamos dizer assim, de ver o direito já inicialmente, não apenas com a aspiração do que ele pode me fazer alcançar, mas com o que ele realmente representava na vida das pessoas. Isso para mim foi o ponto decisivo. Durante sua jornada, quais foram os maiores desafios que você enfrentou e como os superou? Bom, foram muitos desafios comportamentais, né? Porque você é muito desafiado. Quando você começa a advogar, você lida com vários perfis. Então, por vezes, você tinha aqui defendendo uma causa, estava com o seu cliente e tudo mais, aí na parte, né, adversa tinha lá o promovido, o advogado, e por vezes no começo dava aquele medo, porque o advogado lá de lá era meio agressivo, sabe? Aquele pessoal que tem uma pegada assim de briga mesmo, A maior parte das pessoas, infelizmente, eles têm a ideia que o advogado tem que ser brigão, né? Ele tem que falar alto, é assim que ele defende o direito, ele tem que se impor e tudo mais. Mas a melhor forma de se impor é conhecer a lei e saber fazer, né, os argumentos corretos. Então, no início, eu ficava com medo. Até porque eu não tinha muito costume com aquilo. Quando eu via aqueles gritos, aquelas coisas batendo, dava aquele... Sabe aquele espaçamento de, vai, meu pai, o que é isso que está acontecendo? Onde é que eu tô no ringue? Né? Então, assim, foi um aprendizado comportamental. Eu consegui ver, por meio da atuação de muitos colegas, o que eu não queria ser e o que realmente não se adequava com o que eu entendo que é o direito. E a beleza dele não precisa ser defendida aos gritos, a beleza dele é defendida realmente pelo conhecimento da lei. Então, esse foi um grande desafio. E o outro foi você poder se estabelecer. Porque a gente tem
e principalmente no meu tempo, já sou formada, né, há mais de 15 anos, você poder ter um network, um grupo de pessoas que você possa confiar, um amigo, dois, que venha a se associar com você. Os custos de se manter um escritório foi muito, muito difícil também, principalmente que na minha época, quando eu iniciei, nós não tínhamos hoje as facilidades que nós temos da tecnologia, né? Então tudo era muito preto no branco, aqui agora, doutor, onde é seu escritório, vou encontrar você. Você não tinha muita aquela opção, vamos fazer uma reunião via Meet, nem tinha, nem passava pela nossa cabeça. Então montar um escritório e manter um escritório também foi outro grande desafio, porque você ficava naquela, inicialmente, né, matando um leão por dia. Eu preciso ter o cliente para pagar o aluguel, preciso ter o cliente, e depois, né, isso às vezes pode tornar a sua advocacia uma advocacia um pouco, vamos dizer, tira um pouco do brilho dela quando você fica com essas preocupações. Mas melhor ainda é você persistir. Eu tive uma felicidade muito grande. Encontrei pessoas muito, muito legais, muito parecidas também comigo em muitos aspectos, que começou aí, né, a dar esse primeiro passo de construir o escritório, né, no caso o escritório, e começar a dividir essas despesas. Então fica aí a dica para vocês que estão na faculdade, seus colegas de faculdade, eles podem ser seus futuros sócios, né? Vão ser aqueles em que podem aí estar dividindo aí matérias e ações com você. É muito importante fazer um network na faculdade, né? Hoje eu tenho uma das minhas sócias, ela foi minha colega de faculdade. Na verdade eu a conheci na UES ainda, quando fazia serviço social. E é uma situação, na minha percepção, ela é muito importante, até porque você tem os perfis. Outro desafio era o perfil. Tem o advogado, não sei se já ouviram isso, mas tem um advogado que diz assim, não, eu só gosto de fazer peça. Então o cara é acadêmico por natureza, ele gosta de escrever, ele gosta de construir a tese, mas não gosta de atender o cliente, não se sente bem numa audiência, fica desconfortável. Já tem o outro advogado, não, que ele é muito mais dinâmico, ele tem um perfil mais, né, como é que eu posso falar, de abranger, de alcançar. Então eu também precisei lidar com todas essas diferenças de personalidade e por um tempo eu precisei ter todas elas, porque era só eu. Então eu tinha que ser a advogada que sabia escrever, eu tinha que ser a advogada que sabia receber bem o meu cliente e principalmente a advogada que sabia se portar bem diante das audiências para poder ter ali vamos dizer, uma prestação de serviços completa, né? E isso, infelizmente ou felizmente, eu não aprendi dentro de casa, né? Eu aprendi a lei, eu aprendi a aplicação, eu aprendi a lógica do direito. Depois da faculdade foi melhor ainda, porque vieram os professores, cada um com a sua experiência, mas essa nossa prática real, realmente você precisa vivenciar, né? Vivenciar, e isso daí vai te moldando, né? A partir dos seus valores também, vai moldando como vai ser a sua advocacia. E as maiores oportunidades, quais foram? Como você se preparou para aproveitá-las? Bom, as maiores oportunidades, na verdade, eu tive oportunidade de atuar em uma função pública, e para poder, de fato, fazer um bom trabalho, eu precisei estudar muito. Então, a atualização no direito é uma questão que tem que te acompanhar como tua sombra, ela não pode ficar esquecida por você. Então, realmente, temos uma infinidade de leis, temos mudanças que são diárias, constantes. Então, o maior desafio é um desafio que ele é constante, não para determinadas oportunidades, mas para que você possa viver o direito. Então, o maior desafio era se manter atualizado e, principalmente, se aprofundar numa temática bem específica, né, que a época era a temática ambiental, que foi uma das etapas em que mais marcou minha trajetória profissional, porque eu trabalhei com a perspectiva socioambiental, né? Então, foi muito interessante, foi muito estimulante. Inclusive, fui fazer até um mestrado, né, dentro dessa mesma temática que eu fiz aqui na UFC, para poder conhecer melhor, entender melhor os conflitos socioambientais e como o direito poderia ajudar, já que o meu trabalho, ele também me exigia isso, né? Eu trabalhei como procuradora ambiental, então a gente realmente precisava ter um olhar diferenciado, não apenas um olhar mecânico da lei, né? Mas não esquecer do ser humano que estava ali com o direito sendo necessário proteger ou garantir por meio da sua atuação. A ética profissional é um tema fundamental.
Como o código de ética da nossa profissão impacta seu trabalho diário e quais são os dilemas éticos mais comuns que você já encontrou? Olha, realmente a ética, ela tem que nos acompanhar. Eu acho que a ética deveria ser o carro-chefe do advogado, né? Às vezes você tem uma imagem, uma ideia errônea do advogado, como se fosse apenas aquele que busca a brecha da lei para fazer o que é incorreto, e de fato não é. A brecha da lei existe para que nós possamos realmente preenchê-la, né, com entendimento, mas a nossa ética, especificamente no que diz respeito à nossa profissão, está no respeito ao colega, está no atendimento ao nosso código de ética. Para mim, aqui no meu escritório, por exemplo, nós temos aqui alguns direcionamentos bem claros. É muito comum você ter um cliente que ele vem te procurar, mas ele já tem um advogado constituído no processo, ele já tem alguém que está acompanhando ele, seja extrajudicial ou judicial. E aí ele vem para cá para quê? Para que o escritório dê uma olhadinha no meu processo para ver como é que tá, doutora. Esse homem tá trabalhando direito, entende? Então é um tipo de demanda que eu não aceito, porque eu entendo, se ela tem um advogado, ela tem que procurar o advogado dela. O escritório chegar aqui, tá abrindo o processo de cliente, para estar olhando o andamento que tá, para estar opinando sobre o trabalho do colega, na minha percepção, isso é uma falta de ética, né? Então, esse é um ponto muito sério. A outra forma também que é muito séria dentro da ética é a captação da clientela, né? Tem muita gente, vocês sabem, já ouviram falar, tem muita gente que lida com os laçadores, como a gente chama, né? Que vão lá buscar esse cliente e aí traz, olha, tem um advogado muito bom, vem cá, eu vou lhe levar, vou lhe apresentar, papapá, e aí vai direcionando, né, essas pessoas para um determinado escritório. Também é uma prática bem predatória dentro do direito, dentro da advocacia, e que eu entendo que ela não se sustenta por muito tempo para determinados escritórios, aliás, para todos os escritórios que a têm como uma condição, porque ela denigre nossa imagem como advogado, né, da forma da ética que a OAB assim nos requer, que nossa profissão também nos exige, e principalmente às vezes são pessoas muito despreparadas, os próprios advogados são extremamente despreparados e geram às vezes mais prejuízo do que de fato o exercício do que está sendo contratado, ou seja, a técnica jurídica que está sendo contratada. Então é muito ruim. A outra questão que a gente vai ter também, agora já está um pouco mais difundida, vamos dizer, talvez mais democrática, né? Nós tivemos algumas alterações no código. O advogado ele tem uma limitação muito grande na sua propaganda. Então nós não podemos ter outdoor nas avenidas, você não pode ter propaganda no fundo de ônibus, você não pode estar panfletando, o advogado falando de tal, como os laçadores também é contrário à nossa lei, nossa ética. Então a gente tinha, de fato, e ainda hoje embora tenha minorado mais com a questão do tráfego pago com a internet e tudo mais, no caso aí dos Instagrams, mas a gente ainda tem muito o retorno do cliente e o retorno de alguém que foi bem atendido, que teve uma segurança no trabalho que nós desempenhamos e que com isso nos indica para outra pessoa, que vai indicar para outra. Então assim, a gente tem dentro da nossa cartela muitos clientes que são indicações de clientes que já foram nossos. E a coisa ela se retroalimenta, né? Então é um desafio, realmente, mas ainda na minha percepção, uma advocacia raiz, né? A advocacia daquele que realmente saiu contente, que saiu satisfeito, que entendeu que houve uma boa prestação de serviços. Isso pra gente traz uma maior segurança, nos torna assim mais sólidos no nosso caminhar. E agora a gente tem, né, as internet. Vamos tentar nos adaptar, né? Tem muitos videozinhos, tem muitos colegas que fazem os videozinhos dançando, eu não tenho muita habilidade para dançar, então fica meio difícil para concorrer com eles, mas às vezes a gente tem, inclusive estamos com um bom projeto aqui no escritório para trazer informação, né, por meio do Instagram, e com isso trazer atrair mais atenção. Tem inclusive alguns escritórios que estão com essa nova, vamos dizer, roupagem, né, de realmente trazer, atrair essa atenção por meio das redes sociais, porque aí você tem um cliente não apenas da indicação, mas você vai ter um cliente não apenas de onde você mora, mas muitas vezes você tem uma ampliação muito maior, que é o Brasil todo, né? Várias profissões estão buscando atuar de forma mais responsável. Como você enxerga a possibilidade de integrar a responsabilidade socioambiental ou contribuir para os objetivos de desenvolvimento sustentável em uma rotina de trabalho tradicional?
Bom, no caso do direito em específico, nós somos, né, eu brincava, nós somos os loucos do papel. Tudo é documento, tudo, né, precisa estar ali devidamente registrado. Então nós tínhamos aí realmente essa cultura. Antigamente, acho que vocês não tinham nem nascido ainda, brincadeira. Os processos eram físicos, então realmente era muito papel. Às vezes você tinha volumes e volumes de processo, né? Eu nunca tive essa má experiência, mas eu já vi colegas andando com aqueles carrinhos que você faz quando vai para o aeroporto, só com os processos que ele tinha que acompanhar. Com a virtualização, tudo mudou, né? E nós realmente estamos cada vez mais imbuídos nessa responsabilidade socioambiental. Virtualização nos deixa livre desse tanto de papel. Tudo a gente consegue fazer, as assinaturas virtuais, né, os documentos virtuais, os processos todos, né, são acompanhados também pelo sistema. Então a gente tem hoje uma independência muito grande no que diz respeito a essa perspectiva de meio ambiente, né? Querendo ou não, são insumos do meio ambiente que você utiliza. E isso pra gente tem sido bem interessante. A nossa área é muito dinâmica. Quais são as principais tendências e inovações que você observa atualmente e como elas estão moldando o futuro da profissão? Tecnologia, IA, inteligência artificial, ela tem nos favorecido dentro da sua utilização correta e ética, né? A tecnologia, ela vem facilitando muito. Por vezes a gente tem, às vezes, muitos documentos para analisar, né? Você tem muitas peças para ler. E quando você utiliza a IA, você torna isso bem mais prático. Não tira de você a leitura crítica, mas favorece essa leitura de uma maneira mais célere, mais eficiente. Então, eu acho que dentro da nossa qualidade, dentro da ação ou da atuação do advogado, as novas tecnologias nos ajudam demais. Nos ajuda muito, mas não nos substitui. E é algo muito importante a ser pontuado. O advogado, ele tem as suas habilidades para ser advogado. E uma das habilidades importantíssimas nossa é fazer um encadeamento lógico das ideias que são apresentadas, poder fazer uma análise crítica dos processos que a gente acompanha, poder analisar o cliente e encontrar ali as brechas, as lacunas na fala do cliente. E nada disso pode ser retirado e substituído pela IA. Porque a inteligência artificial, como uma ferramenta de suporte, é muito boa. Mas como uma ferramenta que vem a substituir um advogado, ela é, como eu posso dizer, ela é fatal. Por quê? Porque ela não tem o preparo, ela não tem o algoritmo, né, para fazer o que nós fazemos, nossa análise crítica como pessoa, como sujeito em si, né? Eu sei que tem muitas análises que são aprofundadas, que são importantes, mas existe a leitura do sujeito que ela é ímpar e ela é própria daquele que exerce a advocacia. Eu entendo que, além, né, dessas nossas ajudas dentro desses sistemas de IA, que é para fazer pesquisa, né, nós temos alguns caminhos aí meio deturpados, né? Vocês já devem ter visto aí, já saiu algumas publicações de juiz que fez uma sentença e colocou um julgado que foi criado pela IA. Não existia, né? Como também pode encontrar advogados que fazem a mesma coisa. Não é esse o papel realmente que a IA tem pra gente, como advogado, mas ela nos ajuda muito, com muitas pesquisas, com artigos, né? Artigos que eu digo não apenas de lei, artigos científicos acerca das matérias que nós estamos discutindo. Tem muitas inovações também dentro do direito, né? As complexidades das relações humanas, elas nos surpreendem em muitos aspectos. E nós precisamos realmente de um apoio, e a IA nos ajuda muito nisso. Também tem os sistemas informatizados que ajudam a fazer cálculo, não sei vocês, mas não está muito bem assim na nossa cartela de habilidades fazer conta, né? A não ser que seja na sua conta bancária e tá tudo certo. Mas passando disso, a gente tem aí os sistemas que fazem cálculos mais complexos, né? Cálculos aí de trabalhistas, cálculos tributários e tudo mais, que a gente tem a nosso favor e nos ajuda muito. Não substitui, certo, o contador, porque o contabilista tem questões mais complexas que só ele mesmo para fazer. Mas essas questões mais comuns de contas, né, de dia a dia, de cliente, algo que não seja tão complexo, os sistemas ajudam muito.
Também temos os sistemas de administração do escritório, que é algo muito positivo para você fazer um acompanhamento de andamento de processo. Isso é, como é que eu posso dizer? De forma que faça conjunto, né? Eu posso olhar aqui, a minha sócia pode olhar onde ela estiver, entra no sistema, consegue ver em que pé se encontra, como é que está o andamento, se houve alguma alteração, o advogado fez alguma coisa. Isso eu não estou falando do sistema do tribunal, estou falando do escritório, né? De acompanhamento e gerenciamento interno, porque essa administração interna ela é fundamental. Qual a sua visão sobre o futuro da nossa profissão? Você acredita que haverá grandes mudanças nos próximos anos? Olha, com certeza, né? Tanto tecnológicas quanto no pensar do advogado, porque nós temos agora novos desafios, né? A gente tem aí um futuro permeado ainda por um grande vazio legislativo no que diz respeito à regulação do uso, né, das redes sociais, de como vai se dar, por exemplo, a questão da herança digital, né? O que eu faço com esse patrimônio, né? Aí nós vamos ter aí outras discussões que agora a gente está tendo, inclusive, né? O tribunal já está ventilando sobre isso e analisar a possibilidade de você ter acho que é inventariante digital. Eu acho que o nome é mais ou menos esse, que é exatamente alguém que vai ficar num processo aí de sucessão, causa-morte, alguém que vai ficar responsável por estar gerindo, administrando o patrimônio digital de alguém. Se vocês percebem, tem pessoas que mudam o seu status social pelas redes sociais, né? Assim, começa ali, faz aquelas brincadeiras, às vezes entra no merchan, nas propagandas, de repente a pessoa fica cheia de seguidores e ela monetiza, e isso é um patrimônio, e ela constrói essa ideia. A conciliação entre vida pessoal e profissional é um desafio para muitos. Como você gerencia essa questão e que dicas daria para manter um equilíbrio saudável? Seja organizado, né? Tenha realmente uma agenda e seja entregue a cada momento naquilo que você está se destinando a fazer. Então, tem situações, é como quem fala assim, ó, vamos falar de educação. Seu filho não quer ir para a escola, você vai deixar ele sem ir para a escola? Você vai porque você manda aí porque é importante para ele. Não é o querer, tão somente. Então tem períodos, tem momentos que eu não tô querendo muito trabalhar, sabe? E queimar meu tutano com aquilo ali. Mas esse é o momento de trabalhar. E a consciência de que se eu burlar este momento, ele vai repercutir em outras áreas da minha vida que também são muito importantes. Então o que eu busco é tentar ter uma maior disciplina, me entregar 100% no que eu estou fazendo, de maneira que eu possa cumprir, né, o que eu estou me propondo naquele momento, para que eu possa também me entregar 100% nas questões familiares, envolvendo família. O apoio da família é muito importante. Nosso trabalho, querendo ou não, ele é um pouco solitário, é um trabalho de pesquisa, realmente é um trabalho que exige muito o advogado, no sentido de poder estar ali se atualizando, estar pesquisando, a gente faz, refaz. Tem advogado que, misericórdia, que começa, meu pai ele escrevia uma peça, uma petição, aí dizia, me dê sua opinião. Aí eu pegava a petição dele e eu refazia, né? Porque eu tinha uma forma de enxergar, de escrever diferente. Aí ele dizia, interessante o seu ângulo, mas olha, vamos ver dessa outra forma. E aí ele refazia. Quer dizer, é uma coisa que não tem fim, porque a gente pode dizer a mesma coisa de várias formas. Nós precisamos ser mais práticos, mais objetivos, mais diretos e ter clareza de que sem esse apoio, sem essa estrutura familiar, a gente não vai muito longe. Porque nós somos aí uma mente, temos um coração, temos a necessidade dessa segurança familiar para todo e qualquer ser humano. Isso é muito fundamental. Então, é priorizar e se disciplinar. Eu vi um colega, ele foi para a praia, e estava lá ele, a esposa, tal, todo mundo. Aí ele foi filmar na praia, e nessa filmagem dele, ele tinha um código do lado. Tava com uma lei do lado, assim, do lado da cadeirinha da praia, né? E eu pensei, sério? É sério? Como é que ele tá conseguindo fazer isso? Então, se bobear, ele nem está entregue ao que ele quer fazer ali, no caso do trabalho, e muito menos ao convívio da família. E isso, na minha percepção, isso é o início do fim do equilíbrio, né? do bom desempenho, porque a coisa ela nasce aí como uma base realmente de família muito importante.
Se você pudesse voltar no tempo, qual seria a única coisa que você faria diferente em sua carreira? Bom, a gente está falando da atividade como advogada, né? Que realmente é algo que brilha no meu coração, que vamos dizer, ela traz um aconchego na minha alma. Mas algo mais ainda tocante para mim é lecionar. Então, acho que se eu fosse mudar alguma coisa, eu teria começado a lecionar mais cedo. Porque dar aula é realmente uma construção única, torna o direito bem orgânico com os alunos, com a troca, né? E você acaba se colocando numa condição de ter que se aprofundar ainda mais e desenvolver outras habilidades, porque você não está estudando só para você está estudando e tem que repassar essa informação para aquele alunato que tem o direito, né? O direito de aprender da melhor forma possível. Então, eu acho que se eu fosse fazer alguma alteração, eu teria começado a lecionar antes. Eu acredito que eu teria sido até uma advogada mais eficiente, mais competente se eu tivesse começado a lecionar antes, na época em que eu comecei a advogar. Porque iria desenvolver situações que hoje eu aplico na minha prática. Eu estou em sala de aula, tem uma diversidade de situações que ocorrem na sala de aula. Então, além de eu ter que ter um cuidado dentro do público que eu estou trabalhando, os meus alunos, ver o bem-estar ou o mal-estar de alguns, ver a inquietação de outros, tem que ter sensibilidade quanto a isso e principalmente tem que saber driblar todas essas situações. Isso também a gente tem que aplicar no direito. A gente aplica aí com o cliente, a gente aplica em audiência e é uma dinâmica maravilhosa. Então, acho que lecionar de tudo por tudo, ela contribui de forma ímpar para o exercício da advocacia. A colaboração é cada vez mais valorizada no mercado. Qual a importância do network e do trabalho em equipe para o sucesso profissional? É fundamental. Talvez tão importante quanto o conhecimento, você ter essas relações ou inter-relações entre colegas da área é muito importante. Porque, como vocês sabem, a imensidão que é o direito, é impossível que a gente consiga abarcar todas elas, né, com todas as suas vertentes, com todos os seus viés. Então, às vezes você se especializa em determinada área, mas você tem um cliente que tem demandas em outras áreas. Então, nesse momento, é importante você ter um colega, uma pessoa que você confia, que você acredita, que você sabe que é um profissional competente. Por isso que fica a dica, em sala de aula, na faculdade, já começa por lá. Você conheceu o coleguinha que pesca, já bote ele de lado, porque depois que ele se formar, sabe Deus se ele se regenera, né? Mas brincadeiras à parte, é importante você ter um contato legal com seus colegas. Os seus colegas, eles não são seus inimigos, eles não são, né, não é para ter essa perspectiva dessa concorrência. Na verdade, ele te complementa, porque você não é completo em si mesmo, principalmente no direito. Então, nosso escritório aqui, a gente atua na área civil. Aí, às vezes, vem questões trabalhistas, né, vem questões aí tributárias, que nós não atuamos diretamente, mas temos pessoas, temos braços dentro, né, de colegas de outros escritórios que têm uma atuação nessas áreas e a gente se socorre com eles. E com isso a gente até vai fortalecendo e vice-versa. E eles trazem também, né, alguns clientes que não é dentro da área deles, trazem pra gente e assim a gente vai caminhando. E aos poucos o conhecimento como nossa propaganda. Se bem que agora com o Instagram a coisa tem melhorado muito, mas a nossa propaganda é muito restrita, né, ainda para o advogado. Então você ter pessoas que conhecem você, que conhecem seu trabalho, que vai indicar, pode até nunca nem ter sido seu cliente, mas tem conhecimento que você é um bom profissional e que você trabalha em determinadas áreas, e a coisa ela vai caminhando, como um rastilho de pólvora, quando menos espera, você não está em vários lugares que você nem imagina, porque alguém conhece, alguém viu, alguém indicou. Então isso é muito importante. O network pra gente é uma abertura de portas também, né? Porque às vezes você tem sistemas dentro do próprio exercício da advocacia que são muito burocráticos, né? Pessoas muito burocráticas, na verdade, não são sistemas, são pessoas, né, que geram várias barreiras para você conseguir chegar até elas. Então, a gente, dentro desse nosso network, a gente consegue ter um melhor contato, consegue ter informações mais rápido, né, respostas mais eficientes, por causa desse conhecimento, por causa dessa quebra-se essas barreiras do desconhecido em si,
né? Eu sei quem é, doutora fulano de tal, eu sei quem é e tal. Não, doutora, eu vou verificar aqui, vou ajudar ali. Então, esse trato, né, também, e é outro ponto importantíssimo, o trato do advogado com quem ele trabalha, não só com seus colegas, mas com servidores, com todas as pessoas, né, que estão envolvidas na nossa atividade, é muito importante. Nosso network também é esse, né? Você ter uma boa referência por onde você passa. Você chega aí, doutor, tudo bem, como vai? E não ter aquela perspectiva, esse doutor é tão arrogante, fulano é tão não sei o quê, chega aqui empurrando, brigando, tal. Você não consegue realmente ter uma boa dinâmica, quando nós estamos lidando com pessoas. Esse realmente é o nosso material, é a nossa atividade, e é preciso você ter a noção de que esses contatos, que teoricamente para você podem não trazer qualquer tipo de, vamos dizer, benefício, de repente você vê isso frutificando, que alguém fala de alguém que falou por alguém, eu conheci fulano, olha, eu conheço um advogado tão gente boa, por incrível que pareça, gente, até no salão de beleza. Você tá lá no salão, quando eu vou, né, porque dá pra perceber que a skin tá meio complicada aqui, mas você começa ali, aquela conversa, e aí a pessoa começa a contar, porque no salão um pouco conta da vida, né? Aí o que aconteceu isso, mulher, isso não tá errado? Não sei o que, aí a manicurista, mulher, eu acho que tá errado. Eu acho que, né? O que tu acha? Aí a conversa, ela é disseminada. Aí eu disse, não, eu acho, juridicamente falando, tu é advogado? Não, agora eu tô em outra skin. Agora eu tô de férias, assim, tipo, eu tô só descansando. Não, mas mesmo assim, tu é advogado? Não, tu é advogado em que área? Aí começa aquela conversa. Essa manicure pode não ser sua cliente, aquela pessoa que tá ali fazendo aquela discussão pode não ser a sua cliente, mas ele já sabe que você tem uma atividade, com que você trabalha. Qual a característica mais importante para se destacar e ser bem sucedido na nossa área, além das habilidades técnicas? Você ter um bom trato com as pessoas, você ter a empatia, né? Você poder ter uma postura mesmo social, que seja uma postura correta, uma postura digna, que você tenha valores, né? Tenha algumas situações onde você é testado não como advogado, você não dorme e acorda advogado, nem é advogado 24 horas. Você é uma pessoa que tem valores, uma pessoa que tem uma postura, uma pessoa que passou, né, por uma vida e tem todo um conhecimento também de vida. Então eu entendo que você também se fazer conhecer é muito importante. Além de ser uma pessoa de bom trato, você precisa também se fazer conhecer. E esse se fazer conhecer decorre aí da academia, né? Quando você vai publicar artigos, quando você dá aula, quando você tem ali um núcleo de amigos, quando você convive, por exemplo, na UAB com seus colegas. Essas situações, elas trazem aí pra gente uma projeção também, né? Principalmente na perspectiva acadêmica. É muito importante você não apenas ler e estudar a lei, mas refletir sobre sua aplicação e transformar isso em conhecimento. E no caso, né, da faculdade, a gente consegue transformar isso aí por meio dos artigos científicos. Então é muito legal. Gostaria de deixar uma mensagem final para os profissionais do futuro. Profissionais do futuro. Quebrem as resistências, né? Às vezes a gente cresce no meio com muitas facilidades e às vezes nós temos resistências que são pessoais mesmo para lidar com as adversidades da nossa profissão, né? Então é importante que você possa fazer a distinção do quem é o advogado, né, e da pessoa, para que a gente não tenha aí dificuldades de caminhar com colegas, caminhar, né, no nosso meio, sem aquelas represálias, aquelas situações, fulano, não sei quem é, não sei o quê, com algumas situações tão ruins, mas principalmente, vocês precisam não perder o brilho, o amor, romantizar para você mesmo a sua atividade, para que ela não se perca, como normalmente, né, a gente já tem. Você está tão acostumado a fazer isso que cada pessoa é só mais um, né? Uma vez eu conversei com meu pai, ó a cabeça da pessoa, falando sobre a área de saúde. Aí eu falei, pai, eu não sei, eu acho que eu jamais teria perfil para a área de saúde, porque eu consigo ver o sangue, eu passo mal, eu fico agonizando, e ele disse um negócio muito interessante para mim. Ele disse, não, mas não é bem assim.
À medida que você vai se expondo a essa realidade, você vai se acostumando com essa realidade. E quando você se acostuma a essa realidade, por vezes, aquele paciente é só mais um número, é só mais um paciente. E isso me trouxe uma reflexão também para o direito. Inclusive, eu falo muito isso com os meus alunos nas peças, que vocês vão fazer as peças jurídicas. Eu digo, olha, traga o seu cliente para o processo, traga o seu cliente para a sua petição. Não tire, não descaracterize, não generalize, não tire aí a condição da pessoa que ele é. Porque ele é uma pessoa. E por vezes, dentro dos direitos nossos, né, profissionais, e principalmente quando se utiliza muito a IA e tudo mais, se ela não for utilizada também da forma correta, você perde essa sensibilidade do ser humano que está ali do outro lado, que realmente está buscando ali a sua ajuda, né, o seu conhecimento técnico, mas que é uma pessoa com sentimentos, com fragilidades, que você precisa ficar atento a isso. E o advogado, ele antes de ser advogado, ele vai ser como é que eu posso dizer, um padre, é um pastor, ele é um líder espiritual, que é o psicólogo, porque ele tem que escutar, ele ouve coisas muito difíceis de se ouvir, né? Tem coisas que você escuta de um cliente que, para você, e aí é importante a gente ter essa distinção, para você, numa perspectiva moral, é inadmissível. Como assim? Esse cara tá fazendo isso, esse cara pensa dessa forma. Às vezes o pensamento dele é um negócio que para você é repulsivo, vamos dizer assim. Mas é o pensamento dele. Ele é uma pessoa e ele é o seu cliente. Você precisa saber fazer esse distanciamento, né? Fazer com que você possa ser o mais técnico possível. E se nós temos valores e temos princípios, temos, que dentre eles sejam de respeitar a individualidade. A individualidade tanto dos colegas, dos sócios, como também a individualidade dos seus clientes, trazendo, lógico, tudo dentro de uma ordem, né? De uma aplicação ética da lei e da sua postura. Então, vocês precisam não perder o brilho da profissão, por mais que ela venha a ser muito desafiadora, né? Pelo menos dentro da nossa perspectiva da advocacia, ela é muito desafiadora. E, por vezes, você pode perder esse brilho. Aquilo que te motivou a fazer a faculdade, aquilo que te encantou a ponto de fazer você se formar, aquilo que trouxe para você, vamos dizer, uma perspectiva de futuro, a ponto de você estudar para fazer a prova da OAB, né? Você não pode permitir que no seu caminhar esse brilho ele se apague. E quem é responsável por manter somos nós. Somos nós que temos que buscar dentro de nós aquilo que nos motivou, aquilo que realmente para a gente é importante. Dar sentido ao que você está fazendo. Por mais que você tenha vários e vários clientes, que seja assim, vamos dizer, a multidão, que aqui ninguém é defensoria pública, mas ainda assim, você não pode perder essa identidade. Você não pode perder a identidade do cliente e não perder a sua identidade, que foi aquilo que realmente te impulsionou a estar fazendo o que você está fazendo. Seu cliente não deve nunca ser só mais um número, ou mais um problema, ou mais um caso conhecido, como outros tantos já vieram até você. Seu cliente, ele é uma pessoa. Nós não podemos tirar esse brilho, essa beleza, que é essa relação do ser humano com outro ser humano. A advocacia, ela pode te levar, se você não estiver muito atento, se você não for muito disciplinado, né? Você só escuta assim, tá, já sei o que é, não, esse aqui, não, peraí, eu sei que pode ser que na demanda do dia a dia, fica meio sacal às vezes, né? Meio forçado. E aqui às vezes a gente demora, porque, infelizmente, temos os debates éticos, filosóficos, antropológicos, de posicionamentos que são diversos, mas que resgatando sempre o brilho da advocacia e a importância do cliente. Então, crianças, não se permitam ser corrompidos pela, como é que eu posso dizer, pela aquela prática, né? Aquela prática já costumeira, por aquele dia a dia, pelos desafios que vocês vão encontrar. Busquem dentro de vocês aquilo que realmente te motiva, e isso vai fazer muita diferença. Vai ser chegar até o fim, eu espero.